Bom dia. Eu quero fazer um exercíciozinho rápido com vocês, talvez uns 2 minutos. Vamos tentar entender algumas coisas aqui. Como premissa, o consórcio dos marechais é aquela junta militar que nos desgoverna. Ela fechou um acordo com o Centrão, né? Eu acho que nisso aí não há pouca dúvida. Ela delegou para o Centrão a gestão do orçamento. Então, o governo em si está delegado ao Centrão. O comandante dele nessa situação é o Ciro Nogueira. E o consórcio manteve consigo a definição da pauta, na sua concepção, da pauta neoliberal. Então, e onde entra o Bolsonaro nessa história? O Bolsonaro entra com a cara. O Bolsonaro é o político que foi utilizado para que chegassem ao poder. Então, eu acho que isso já é um axioma. A gente tem que partir disso, né? Bom, então o que acontece? As emendas orçamentárias, elas viraram feudo do Centrão, comandado pelo Partido dos Progressistas, né? Pelo Progressistas. Aí entra o Ciro Nogueira. Se entende a posição do Ciro Nogueira, substituindo, inclusive, os antigos donatários da Secretaria-Geral, né? Até o general Ramos, durante algum tempo, atuou por aí. Bom, mas então quem comanda é o Ciro Nogueira, coadjuvado pelo Arthur Lira na Câmara, né? E o Arthur Lira, então, atende à pauta do consórcio dos marechais e as coisas vão funcionando ou desfuncionando dessa forma. Acontece que o FNDE, ele concentra os recursos do Ministério da Educação. Então, bom, é uma dotação orçamentária que não pode ser contingenciada, ou seja, ela não independe da vontade dos governantes. Então, ali não tem contingenciamento, não tem bloqueio de verba, é uma verba constitucional. Ora, o Centrão já fez até algumas tentativas de ocupar diretamente o Ministério, mas ele esbarra tanto na estratégia da junta militar de não permitir o empoderamento demasiado de uma parte, quer dizer, se ele pode liberar, ele não vai poder gerir diretamente. Também o próprio interesse do Bolsonaro, nesse caso, que corre meio que em paralelo da junta militar, mas tem seus pontos de contato, e às vezes até 2 pontos, às vezes faz uma secante, tem uma interseção aí, mas o Bolsonaro tinha interesse em manter lá o pastor, porque é uma chance dele dar uma bypassada no Centrão. Só que ele bypassando o Centrão, ele está bypassando a combinação, a parceria Centrão-Junta Militar. Por isso tem que fazer muito na moita, muito escondido. Aí o reverendo, como não é muito afeito a essas confusões, ele fala o que não devia ter feito e nem devia sequer falar. Bom, mas acontece o seguinte, o Bolsonaro então é um refém da junta militar do Centrão. Ele não é o candidato in pectore do consórcio dos marechais, não. Mas é admitida a reeleição dele, desde que o governante de fato seja um dos marechais. Aí surge o Braga Neto. O Braga Neto, então, porque o Mourão, ele nunca foi nem respeitado entre seus pares. Ele apareceu ali como a última saída. O Heleno não pôde entrar, que seria o Heleno, mas o Heleno teve uma confusão de prazo partidário, aí sobrou para o Mourão. Não era para ser o Mourão. O Mourão não é respeitado, mas o Braga Neto é. Então a ideia é, se o Bolsonaro se reeleger, ele vai vestir a faixa presidencial de direito, mas não de fato. Quem vai comandar é o Braga Neto. O que resta para o Bolsonaro, então, para tentar escapar um pouquinho dessa tenaz, de um lado o Centrão, do outro lado os marechais? É o seu capital político. O capital político dele hoje é concentrado nos evangélicos. Os evangélicos são o capital político do Bolsonaro, em sua grande maioria.
e aqueles que são militarizados por tabela, mas que seguem a influência do consórcio. Essa é a base. Então, a base do Bolsonaro são os evangélicos. Bom, para a junta militar, especialmente, ele precisa reduzir as pretensões de voo solo do Bolsonaro e as pantagruélicas do Centrão. O Centrão também não é para se empoderar muito assim, não. É na medida em que os militares permitam. Bom, o Bolsolão Evange já devia ser conhecido há muito tempo pelo Gabinete de Segurança Institucional, pelo Heleno, que é um dos elementos do consórcio, e pela ABIN, que responde ao Heleno. Então isso aí estava na gaveta esperando o momento certo. Era a cobra esperando a hora de dar o bote. E o Estadão, ele exerce com muita competência a função de porta-voz da junta militar, né? Então, claro, quem é que iria divulgar? O Estadão, é evidente. O que os militares queriam com isso? A mostrar para o Centrão que o Bolsonaro estava traindo eles, estava correndo em raia própria, escondido. E, de quebra, atingir a única base eleitoral, o único capital político do Bolsonaro, que são os evangélicos. Bom, com isso, eles consolidam a necessidade do Braga Neto na chapa do Bolsonaro. Tá? Quer dizer, então, mostram para o Bolsonaro que são eles que estão mandando nele e que Bolsonaro não passa de um mamulengo, aí, um fantoche a ser utilizado. Né? Aliás, o resgate dele foi até para isso. Sinaliza o Centrão e para os evangélicos, que uma boa parte deles também faz parte do Centrão, que esse consórcio é confiável como parceiro, mas sabe jogar sujo como adversário. E dá o último aviso para o Bolsonaro que ele não tente mais uma manobra em raia própria. Ele está lá para obedecer, não é para ficar metendo o nariz para fora, não. Estão utilizando o reverendo Hamilton como ele vai ser mandado ao sacrifício como um exemplo para quem se atreve a descumprir ou a cumprir ordens dadas à revelia. E para o Bolsonaro e a família estendida, seja ela as crias, seja o tal gerenciamento de redes, né, de rede social, seja gente tipo Mendonça e Caterva, né? As próprias ligações evangélicas da família, que eles ainda tentam salvar a pele do reverendo, né? O Flávio Bolsonaro mesmo fez um agradecimento público a tudo que o Hamilton tem feito. Eles estão tentando salvar a pele. E o Hamilton está sinalizando que não vai cair sozinho. Se ele cair, ele vai arrastar junto. Então tá um furdunço. Bom, mas os militares estão sinalizando a esse grupo do Bolsonaro que, se insistirem, vão utilizar uma CPI e vão instalar efetivamente a CPI, porque o Centrão tem votação para isso, para empossar diretamente o parceiro Centrão, ou seja, o Arthur Lira. De que forma? Aceita a denúncia pela Câmara, em rito rápido, mandam para o Senado aceita a denúncia e o Bolsonaro fica suspenso de suas funções. E o Lira, como já está próximo deles, não vai governar até 1º de janeiro de 2023. Então, são vários recados que estão sendo dados aí. Em política, raramente as coisas são aquilo que parecem ser. Bom, bom dia e espero não ter me estendido muito.